Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Como é que anda o seu controle financeiro? Temos aqui no canal desenvolvido vários conteúdos abordando esse tema e buscarmos aplicar no nosso dia a dia técnicas de educação financeira. São até muitas vezes bastante simples e que por muitas vezes, ao negligenciá-las, entramos numa condição de estar sempre correndo atrás da máquina, isto é, buscando tapar os furos da nossa falta de controle orçamentário. Então, iremos, nessa apresentação, abordarmos rapidamente alguns tópicos que possam melhorar a nossa saúde financeira. Sou José Mata Pietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? A primeira condição, e que é bastante lógica, é não gastarmos mais do que recebemos. Pois é, como colocado, é uma condição bastante lógica. Se gastarmos mais do que recebemos, com certeza, estaremos sempre numa condição financeira desfavorável, muitas vezes tendo que recorrer ao crédito, pagando juros absurdos, ou ainda pior, ficando inadimplentes, impossibilitados inclusive de termos acesso ao crédito. Então é importante termos uma disciplina, manter os nossos gastos dentro de uma previsibilidade, possibilitando que esses sejam menores que os nossos ganhos, ou seja, das nossas receitas, pois só assim podemos ter um certo equilíbrio financeiro, gerando com isso menos estresse e preocupações, tornando uma condição de vida mais saudável em todos os aspectos. Então, nossa dica número 1, tirando algum percalço ou alguma condição adversa, mantermos uma rotina mensal de gastarmos menos do que ganhamos. Mas no final aqui da nossa apresentação, estamos demonstrando uma forma simples de você montar um controle orçamentário. Condição número 2. Evitar contrair dívidas. Como já colocado no nosso primeiro tópico, devemos manter uma condição financeira equilibrada. E uma forma de evitar gastarmos mais do que ganhamos é não contrair dívidas desnecessárias, ou seja, entrar no financiamento de um novo veículo, sem ter feito uma projeção de quanto o valor da parcela irá influenciar no seu orçamento, ir no shopping e fazer gastos desenfreados, sem ter condição de arcar com as novas despesas. Enfim, se for financiar algo ou fazer alguma compra parcelada, analise bem se os valores das parcelas se encaixam no seu orçamento, ou seja, você vai continuar mantendo as suas despesas menores do que as suas receitas. E cabe lembrar que o limite da conta especial ou do cartão de crédito não deve ser somados às suas receitas, pois se utilizados não acarretarão aumento das suas receitas, mas sim das suas despesas. Então a nossa dica número 2 se refere a evitarmos contrair dívidas desnecessárias. Dica número 3. Ter uma reserva financeira. Claro que muitos de nós já temos uma dificuldade enorme para mantermos os nossos gastos dentro do nosso orçamento. O que dirá então ter alguma reserva para guardar, ou seja, para fazermos alguma aplicação financeira? Mas é importante que, dentro do possível, possamos guardar parte das nossas receitas, não somente para cobrir algum imprevisto com saúde, com a quebra do carro, uma manutenção na casa, mas também para termos condições de lá na frente realizarmos alguns projetos, que aí sim poderia ser a troca do carro, fazer uma viagem, remobiliar a casa. Então, dentro do possível, é importante termos uma reserva financeira que cubra pelo menos 6 meses do nosso salário, até mesmo para termos condições, caso o desemprego bater na porta, podemos ter, por um determinado tempo, condições de nos manter até encontrar um novo trabalho. Então, a dica número 3 é termos uma reserva financeira e, dentro do possível, fazermos aportes mensais para fazer esse recurso crescer ao longo do tempo. Aspecto número 4. Montar um orçamento doméstico. Em outros conteúdos aqui do canal, que alguns inclusive estaremos deixando o link no final dessa apresentação, apresentamos alguns modelos de orçamentos domésticos, uns menos complexos, outros mais detalhados, alguns inclusive relacionando os preços individualizados para cada elemento consumido mensalmente. Então é muito importante que, de alguma forma, possamos definir os nossos gastos em relação aos nossos ganhos. Ou seja, fazer, no mínimo, mensalmente, um levantamento financeiro do que entra e do que sai, para podermos verificar aonde estão sendo gastos os nossos recursos e de como podemos melhorar esta condição, principalmente se estivermos incorrendo naquele nosso primeiro caso, ou seja, estamos gastando mais do que ganhamos. Mas independente de ver o quanto sobra, um controle orçamentário documentado permite analisarmos
cada elemento que o compõe e podemos, assim, agir no que pode ser melhorado, em se tratando de despesas, o que pode ser reduzido. Claro que muitos podem argumentar: eu não sei utilizar o Excel, não sei montar uma planilha, tenho dificuldade de calcular esses valores. Quanto a montar uma planilha no Excel, é possível ver alguns exemplos de como fazê-las nos próprios conteúdos já apresentados aqui no nosso canal. Mas se mesmo assim você tem dificuldades de usar planilhas eletrônicas, nada impede de você utilizar um caderno. Temos aqui o exemplo de um orçamento doméstico bem simples e que pode ser feito com lápis e papel, onde podemos lançar os valores das receitas, ou seja, das remunerações, os gastos gerais como moradia, luz, água e telefone, que geralmente são as despesas com menos variação. Podemos relacionar também os gastos com alimentação, higiene e limpeza, saúde, lazer, locomoção, outros valores, investimentos como na poupança, e verificar o saldo, ou seja, o que restou em cada período. Então, essa estratificação de elementos pode ser mais ampla ou menos ampla, dependendo do grau de detalhamento que queremos dar ao nosso orçamento. Mas, basicamente, com essas contas, podemos confrontar um mês com o outro. Então, podemos perceber que no mês de junho, nesse caso, tivemos aqui um saldo positivo de R$ 325. Já em julho, esse saldo ficou negativo em menos R$ 205. Podemos perceber aqui que alguns valores tiveram acréscimos e outros redução. E o que mais impactou foi o gasto com moradia, que pode ter sido aqui um reajuste do aluguel, por exemplo. Então, através dos números, como colocado, podemos ter um maior controle e buscarmos sempre adequar as nossas despesas às nossas receitas. Também não é necessário fazermos lançamentos diários no nosso orçamento. Para os gastos que são mais fixos, como aluguel, luz, água e telefone, você pode lançar aqui os valores dos seus respectivos boletos. E os outros gastos que são feitos diariamente, você pode guardar as notas ou lançar os valores em algum rascunho e fazer o somatório no final do mês. Então temos aí a nossa quarta dica. Vale a pena e é muito importante tirarmos um tempo para registrar as nossas receitas e despesas, pelos motivos já aqui expostos. E o nosso quinto e último aspecto é investirmos na educação financeira. Quando falo em investir em educação financeira, não quer dizer que temos que desembolsar algum valor monetário. O simples fato de você estar assistindo um vídeo semelhante a este, de alguma forma, você já está se educando financeiramente. A educação financeira também está relacionada a colocarmos em prática os 4 tópicos anteriores, que seria não gastar mais do que ganhamos, evitar contrair dívidas desnecessárias, manter uma reserva financeira e montar um controle orçamentário. Então fica aí as nossas dicas e bom proveito! Se ficou alguma dúvida ou se há alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. Se você gostou dessa apresentação, contribua com o nosso trabalho através do seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.